No ano de 335 a.C., o Aristóteles ele escreveu o manual mais completo sobre como convencer pessoas, que já foi escrito na história da humanidade. Hoje eu vou te ensinar quais são essas ferramentas que o Aristóteles criou. E depois desse vídeo você nunca mais vai ouvir nem fazer uma apresentação do mesmo jeito. Vem comigo! Antes de entrar nesses 3 pilares, eu preciso resolver uma confusão que a maioria das pessoas tem sobre o que é retórica. Quando as pessoas ouvem essa palavra, retórica, elas imaginam um discurso vazio, enrolação política, palavras bonitas que não dizem nada, aquele tipo de fala que você sabe que você está sendo manipulado, mas não consegue identificar exatamente como. Mas retórica é totalmente o oposto disso. Aristóteles definiu retórica como a capacidade de identificar em cada situação os meios disponíveis de persuasão. Ou seja, é a arte de encontrar o argumento certo para a pessoa certa no momento certo. Retórica não é enganação, retórica é precisão, é saber falar o que precisa ser dito na hora certa para a pessoa certa. A diferença entre você usar a retórica para manipular e usar a retórica para se comunicar bem é a mesma diferença entre usar uma faca para machucar alguém e usar uma faca para cozinhar. A ferramenta é a mesma, a intenção e a ética de quem usa é que mudam tudo. E é importante que você entenda essas diferenças, porque esses 3 pilares que eu vou ensinar, eles são neutros. Eles funcionam tanto para quem quer convencer com honestidade, quanto para quem quer manipular alguém. O que vai determinar qual dos dois você está fazendo é a sua intenção. Então vamos lá, ethos, pathos e logos. O que é isso daí? O primeiro pilar é o ethos. Ethos, em grego, significa caráter. E na comunicação, ethos é a sua credibilidade, a razão pela qual as pessoas deveriam te ouvir antes mesmo de você terminar de falar. Aristóteles era muito direto sobre isso. Sem ethos, nenhum argumento convence. Você pode ter aquele dado mais sólido do mundo, a lógica mais impecável e a emoção mais genuína. Se a pessoa do outro lado não te perceber como alguém confiável e competente, ela vai desconsiderar tudo que você disse. Acho que você já viveu isso, né? Vendo alguma pessoa ali falar, e você com aquela cara assim, não me convenceu. Ethos se constrói de 3 formas. A primeira é pela competência percebida. O que você fez? O que você sabe? Quais os resultados que você gerou? Isso não precisa aparecer de forma arrogante, mas de forma estratégica. Quando você está numa apresentação para uma liderança, os primeiros 30 segundos precisam responder silenciosamente a pergunta: por que eu deveria ouvir o que essa pessoa aí tem a dizer? A segunda forma é através do caráter demonstrado. As pessoas confiam em quem age com coerência. Se você fala uma coisa, mas faz outra, o seu ethos cai. Se você assume um erro, seu ethos sobe. Integridade não é fraqueza na comunicação. É um dos ativos mais poderosos que existem. E a terceira forma, que Aristóteles chamou de boa vontade, é a percepção de que você está do lado do seu interlocutor, que você quer o bem dele, não só o seu bem. Isso é o que diferencia um vendedor de um consultor. O consultor tem ethos. Um vendedor que só pensa na própria meta não tem ethos. E agora vamos com um exemplo prático. Quando eu vou falar sobre comunicação no ambiente corporativo, eu menciono que eu passei 15 anos como executiva em grandes empresas, na Vivo, na Vertem, antes de qualquer técnica ou ferramenta. E não é porque eu quero impressionar as pessoas ou me gabar, mas porque sem esse contexto, você fica sem saber por que me ouvir falar sobre comunicação no trabalho. Falar, quem que é essa daí? O que ela sabe? O ethos, ele precede o argumento. Agora vamos para o segundo pilar, que é o pathos.
Patos, ele é a emoção, a capacidade que temos de mover o outro, de criar identificação, urgência, empatia e esperança. É o que faz uma mensagem ela ser sentida e não entendida. Sabe quando alguém emociona a gente? É aqui que é algo que a maioria das pessoas não sabe sobre o cérebro humano. Nós não tomamos decisões com lógica, pode parecer meio doido isso. Mas a gente toma decisões através das nossas emoções. E aí depois a gente acha algum argumento lá para justificar o porquê que a gente tomou essa decisão. O neurocientista Antônio Damasio, ele estudou vários pacientes com dano na parte emocional do cérebro. Eles mantinham toda a capacidade racional intacta. E sabe o que acontecia? Eles não conseguiam tomar decisões simples. Não porque a emoção é o oposto da razão. A emoção é o que inicia o processo de decisão. E isso tem uma consequência enorme quando a gente se comunica. Quando você apresenta só dados, planilhas, números, gráficos, está falando com a parte racional do cérebro dos seus interlocutores, que, óbvio, é importante, não vamos deixar isso de lado, mas que sozinha ela não convence ninguém de nada. Quando você abre uma apresentação com uma história real de alguém que viveu o problema ou de alguma construção, de algum resultado, você ativa o patos. O cérebro do outro começa a sentir, a se sensibilizar antes de analisar dados e fatos. Dados comovem, histórias movem. Pensa comigo, qual discurso que você lembra melhor? O de uma apresentação cheia de slides com percentuais, gráficos de barra, pizza, um monte de número, ou aquele em que alguém contou uma história que te fez pensar assim: eu acho que eu me sinto assim, eu me solidarizo com essa história, eu vivi algo assim. É sempre a história, sempre. E patos não é manipulação emocional. É reconhecer que as pessoas são humanas. É comunicar na linguagem que o ser humano realmente processa, se identifica. O terceiro pilar é o logos. Logos é a lógica, a estrutura do argumento. Os fatos, as evidências, os dados, o raciocínio coerente que sustenta aquilo que você está dizendo. E se patos é o que move, logos é o que sustenta. É o que a pessoa usa para justificar para si mesma e para os outros a decisão que ela já tomou emocionalmente, como eu falei mais cedo aqui nesse vídeo. Vamos pensar assim comigo. Você vai numa loja e vê um tênis ali. Nossa, isso acontece sempre comigo. Você vê um tênis, um sapato, uma blusa lindo, que mexeu com você, a sua emoção ficou ali abalada. Emocionalmente, você já quer comprar aquilo, sem motivo nenhum. Mas você não sai dizendo, comprei porque eu achei lindo. Você diz, comprei porque é de boa qualidade, é ergonômico, vai durar muito, ele tá na moda, vou usar para trabalhar, peguei na promoção. A justificativa racional para uma decisão emocional. Confere, já aconteceu com você, não aconteceu? No ambiente de trabalho, o logos ele aparece nos dados que sustentam uma proposta, no raciocínio de causa e consequência que você apresenta, nos exemplos concretos e verificáveis que você usa. Mas isso é importante. Logos sem etos e sem patos é aquele PowerPoint que ninguém lembra no dia seguinte. Fala, fala, fala e tá todo mundo olhando para nada. Você já foi numa apresentação onde a pessoa tinha os dados mais completos, o argumento mais bem estruturado e você saiu da sala sem conseguir lembrar do que tratava? Sabe o que me lembra isso? Lembra aquele professor da época, da escola, da faculdade, que ele falava, você falava assim, putz, esse cara é inteligente, mas eu não consigo aprender, eu não consigo fixar, não consigo me concentrar. É porque faltou o ethos e o patos. Não tem jeito. Esses três pilares, eles precisam estar juntos para a gente ter um discurso realmente encantador. E agora eu vou te mostrar a diferença na prática. Mesma situação, mesmo objetivo,
mas um exemplo sem os pilares e um com os pilares. Imagina assim que você precisa convencer o seu gestor a aprovar um novo processo que vai melhorar a eficiência do time. Vamos para a primeira versão, sem os 3 pilares. Então, eu analisei o processo atual e eu vi que temos um gargalo aqui. Os dados mostram que gastamos em média 3 horas por semana num retrabalho. Eu sugiro implementar um novo fluxo que pode reduzir isso em 60%. Pronto, informação completa, Logos está lá, mas cadê o ethos? Cadê o pathos? A pessoa do outro lado ouviu, mas não sentiu absolutamente nada. Se bobear, ela até se perdeu no meio do seu discurso. E provavelmente ela vai pedir para pensar ou até ela vai pedir para você explicar de novo. Vamos agora para a segunda versão, adicionando ethos, pathos e logos. Chefe, quero compartilhar algo que eu venho observando há algumas semanas e que eu acho que está custando caro para o time. Aqui a gente tem o ethos. Você observou, você cuidou. Seguindo, nas últimas 3 semanas, vi o time precisar refazer o mesmo trabalho mais de uma vez por falta de um processo claro de validação. São horas que poderiam estar em outras entregas e eu vi isso desmotivar as pessoas que se dedicaram muito e precisam reabrir as coisas do zero, precisam refazer as coisas. Aqui é o pathos. O impacto humano real, a empatia com os outros colaboradores. Seguindo, eu mapeei o fluxo atual e identifiquei onde que está esses gargalos. Em média, a gente gasta 3 horas por semana em retrabalhos evitáveis. Com a mudança simples no processo, eu consigo reduzir isso em 60%, o que representa quase 12 horas do time por mês. Olha os dados aqui, logos, a lógica. Para fechar, eu posso te apresentar uma proposta detalhada na próxima reunião, na quinta-feira? Aqui a gente tem um próximo passo claro. Você sente a diferença? Você não jogou um monte de dados ali na cara do seu gestor. Você trouxe empatia, você trouxe sentimentos, você trouxe preocupação com o time, mas também trouxe uma parte racional. E antes de fechar esse vídeo, deixa eu te dar 3 aplicações práticas, uma para cada um desses pilares. Para o ethos, na próxima apresentação que você fizer, passa o começo ali, os 30 primeiros segundos, estabelecendo o porquê que você está ali. A sua autoridade, não como uma biografia, mas para dar um contexto. Por exemplo, estou nessa área há 6 meses, há 2 anos, há 3 anos, X tempo. Faz X anos, X tempos que eu acompanho esse indicador de perto e tenho visto a sua evolução, tenho visto o impacto que ele sofreu, tenho visto as oscilações. Isso mostra que você não chegou ontem para analisar determinado dado, analisar determinada estatística da área, você já acompanha a área há muito tempo, você já acompanhou o time há muito tempo, você acompanhou as contratações. Enfim, é importante você falar sobre todo esse desenvolvimento, todo esse tempo que você está junto ali na área ou no time, para realmente falar, putz, essa pessoa aí, ela tem um tempo de casa, ela tem um tempo de time, ela sabe o que ela está falando. Credibilidade. Agora, para o pathos, antes de você entrar em dados em alguma apresentação, conta uma história. Pode ser curta, 2, 3 frases, uma situação real, um caso concreto, pode ser um caso de uma outra empresa, mas algo que mostre que você entende o problema humano por trás daqueles números, algo para dar mais contexto. E para o logos, após a história, você apresenta as evidências, números, dados, pesquisas, resultados. O logos, ele confirma o que o pathos já fez a pessoa sentir. O ethos, ele abre a porta. Pathos move e o logos sustenta. Quando os 3 estão juntos, você não está mais só jogando informações para o outro lado. Você está persuadindo com honestidade, com método e com resultado. Ethos, pathos e logos. Credibilidade, emoção e lógica. Aristóteles escreveu esses 3 pilares há 2.400 anos. E eles ainda são pilares de toda a comunicação que realmente funciona.
Na próxima vez que você precisar convencer alguém de algo, seja o seu gestor, um cliente, um colega ou mesmo a sua equipe, para um segundinho ali, antes de falar e pergunta: eu estou usando os três? Vale a pena até se você escrever, para depois você conseguir pensar já direto. Estou usando ethos? Estou usando pathos? Meu logos está sólido? Essa pergunta, feita com muita honestidade, vai mudar a qualidade de praticamente toda a conversa importante que você tiver, que você se planejar para ter. Agora eu quero que você me conte aqui nos comentários. Qual desses três pilares você mais usa com naturalidade? Qual que você nunca pensa a respeito? Eu vou ler tudo e vou responder, hein? Se esse vídeo foi útil para você, já deixa aquele like. E ó, se tem alguém que você vê que precisa melhorar a comunicação, já encaminha esse vídeo para ela. Porque provavelmente essa pessoa usa só logos e fica se perguntando por que os argumentos dela não estão convencendo o chefe. A gente se vê no próximo vídeo com mais um pilar da comunicação que transforma carreiras. Até lá!